Olá, boa tarde. Eu sou Marcelo Calil, sou estudante, do curso de especialização em Educação Física Escolar do Polo de Catalão, da Unidade Anápolis, E foi sugerido que nós gravássemos um vídeo com alguns trechos de duas categorias de aula para a gente trabalhar. Seria o esporte individual e o esporte coletivo. Esse trabalho também ele poderia ter sido feito em dupla. Eu fiz com a Jéssica, também estudante do mesmo curso, e aí nós dividimos da seguinte forma: eu vou falar sobre os esportes individuais, de como foi executada a aula, e a Jéssica ficou responsável em falar sobre os esportes coletivos. Mas só para vocês entenderem, as duas aulas elas foram aplicadas aqui em Brasília, na escola onde eu trabalho atualmente, e todas as ideias foram pensadas em conjunto. Então todas as ideias que nós pensávamos, a gente colocava no papel e a gente enfim conseguiu executar a filmagem, nessa escola que eu estou trabalhando atualmente aqui em Brasília. Só para vocês entenderem também, eu não estou mais na função de professor efetivo de educação física da minha escola. Tem 2 meses que eu estou como coordenador disciplinar, E aí eu pedi autorização para a direção da minha escola para fazer essa filmagem. E eu gravei com a ajuda do professor André, que é o professor substituto de educação física que está ocupando a minha função no momento, E como que foi pensada a aula? A gente utilizou para o esporte individual o atletismo, e para o esporte coletivo, que a Jéssica vai falar lá na frente, o futsal, Então eu vou falar um pouco dos esportes individuais. Eu tive a ideia de elaborar uma aula dupla, 2 aulas de 45 minutos, com uma turma de 9º ano, da escola Sede 4 do Guará, que é a escola que eu trabalho atualmente. E eu tive a ideia de elaborar essa aula dupla, porque eu tive curiosidade de aplicar aquele jogo pedagógico que também foi objeto de avaliação da disciplina de Metodologia de Educação Física Escolar 2, e eu tive essa curiosidade de aplicar esse jogo. O jogo, para quem não viu o vídeo anterior, para quem não conhece, é uma adaptação do jogo Perfil, Eu coloquei o nome de Quem Sou Eu, e aí os alunos deveriam tentar acertar quais modalidades do atletismo que eles mais conhecem, através de 4 dicas, E aí eu apliquei essa aula. E aí vocês vão poder verificar um pouquinho aí. Dentro do atletismo eu ainda tenho essas, como se fossem umas categorias do atletismo. O jogo que eu vou desenvolver com vocês é sobre o atletismo. Como vai funcionar? São 4 grupos que vão disputar entre si, Eu vou deixar essas cartinhas aqui. Eu tenho 16 modalidades do atletismo. E qual que é o objetivo do outro grupo? Tentar adivinhar que modalidade é essa. Por exemplo, eu vou colocar aqui no meio e vamos supor que é o grupo, vamos chamar de grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. O grupo 1 vai começar. A Bruna vai lá, vai escolher uma cartinha e pegou. Só o grupo dela vai ver o que está escrito. Tem 4 dicas que vão ajudar vocês a adivinhar qual que é essa modalidade. Vai começar rodando assim. Então a Bruna tirou aqui uma modalidade que só eles vão saber. Tem 4 dicas. Vamos supor que esse grupo escolheu a dica número 1. Aí ela vai ler a dica. Se esse grupo acertar de primeira, ganha determinado ponto. Se esse grupo não acertar e passar a vez para o outro, o grupo também ganha ponto. E a gente vai rodando para ver qual grupo consegue adivinhar quais modalidades do atletismo em maior quantidade. O objetivo desse jogo,
como foi realizado esse jogo. Primeiramente foi feito um diagnóstico no quadro branco e eu tentei detectar quais modalidades do atletismo os alunos conheciam, né? E aí, a partir disso, né, eu separei os grupos, separei 4 grupos e cada pessoa de um grupo, né, de um de cada vez, deveria ir lá no meio, sortear uma carta, né, e através de pontuações, né, que seria feita a contagem final de pontos, né, para saber quem iria ganhar o jogo, e através das dicas os grupos deveriam tentar acertar qual modalidade. Por exemplo, se um determinado grupo tirou aqui, ó, revezamento 4%, o outro grupo escolheu a dica número, por exemplo, número 2. Não sou realizado sozinho, tá? Então são algumas dicas que levariam os alunos a tentar identificar qual é a modalidade do atletismo, né? E aí vamos ver mais um pouquinho aí como foi. Não deixa ninguém ver, por favor. Tampa aí. Deixa só o seu grupo olhar. Tá. Grupo A começa, escolhe uma dica de 1 a 4. Número 4, grupo número 4. Bem, silêncio, 4. Só as mulheres gostam de mim. Só as mulheres gostam dessa modalidade. Sou eu. Sabem? Eu acho que sim. Só as mulheres gostam. Jura? Vai, gente, essa. Tempo na tela. 5 segundos. Tempo tá aqui. 4. Não é corrida. Grupo 4. Escolhe uma dica de 1 a 4. 2. Sou formado por pontos. Hã? Sou formado Por pontos. Então, só por pontos. Entendeu? Que é calculada quem vence. Saudade de distância. Não. Então, e aí no final desse jogo, né, os alunos tiveram, né, me deram esse feedback muito positivo, que eles gostaram bastante. E aí, como a aula é dupla, eu aproveitei para fazer uma aula prática, né, e daí uma das modalidades que eu escolhi para trabalhar com os alunos, né, com materiais alternativos, foi o salto em distância. E aí, nesse momento, eu conduzi os alunos, né, até a quadra. E aí, só um detalhe, eu que tive que filmar essa aula, porque o professor teve que se ausentar. Então, eu que filmei mesmo. E fiz a aula da seguinte forma, como que ela foi organizada. Primeiramente, eu sugeri um aquecimento, né, um aquecimento de um jogo que trabalhasse corrida. E o jogo que eu sugeri se chama Onde Está a Moeda? Então, como que ele foi pensado? Eu coloquei vários cones de vários tamanhos dispostos na quadra e separei os alunos em 2 colunas, né? Em duas filas. E aí, pedi para que todos virassem de costa e escondi, pode ser utilizado qualquer objeto, mas eu escondi uma moeda, né, escondi uma moeda debaixo de um dos cones. Então, ao sinal do professor, né, do apito, o primeiro integrante de cada fila deveria correr e para tentar achar essa moeda, levantando um cone de cada vez. Caso ele não encontrasse a moeda, ele deveria correr, bater na mão lá do segundo, e o segundo deveria correr e tentar fazer a mesma coisa, tentar encontrar a moeda. A equipe que encontrasse, o integrante da equipe que encontrasse a moeda seria vitoriosa, e a outra equipe deveria dar 3 voltas correndo em volta da quadra, né? Então foi uma atividade muito dinâmica e que serviu como atividade lúdica para o aquecimento, né, utilizando a velocidade.
logo em seguida, né, dessa atividade, eu fui para a parte principal da aula, né, do objetivo principal da aula, que era trabalhar o salto em distância, né? E aí como que foi pensada essa aula? Na escola onde eu trabalho não tem tantos materiais disponíveis assim. E aí eu pensei na possibilidade de utilizar colchonetes para trabalhar o salto em distância. Então como que foi feito? Foi feito primeiro uma explicação, né, de como era realizado o salto em distância, e de como era feito, né, tem toda uma técnica para fazer a corrida. E a partir desse momento eu consegui explicar na quadra mesmo as habilidades, as capacidades físicas que a gente trabalharia naquele momento, já que capacidades físicas foi um tema que eu trabalhei com os meus alunos no começo do ano. Então eles já tinham tido contato com os conceitos e as definições de capacidades físicas, né? E aí nós colocamos na prática agora. Eu consegui colocar um pouco da velocidade que era trabalhada, né, que é aquela capacidade física, né, que exige se deslocar de um ponto ao outro, né, e aí juntamente com o trabalho de força, né, que é a capacidade, nesse caso, de fazer com que seu próprio corpo, através de contrações musculares, atingisse, né, um ponto mais longe, ali utilizando força e velocidade. E aí a atividade ela rendeu bastante, foi mais ou menos assim. E aí, como vocês puderam ver, né, eu dividi em duas equipes, né? E aí eu fui colocando um colchonete de cada vez. Então, primeiro no apito, todos deveriam. A princípio eu não coloquei a velocidade, não coloquei corrida, então eles tinham que saltar somente utilizando a potência do próprio corpo, com os dois pés passando sobre o colchonete. À medida que todo mundo fosse conseguindo, eu ia colocando um colchonete a mais para que o aluno tentasse utilizar mais potência ainda para passar sobre dois colchonetes. E aí sucessivamente eu fui colocando vários colchonetes para que os alunos conseguissem passar. Aqueles que não conseguiram ultrapassar os colchonetes, né, através dos saltos, eles deveriam ficar na parte lateral da quadra tentando, mais uma vez, tentando realizar o salto. E por incrível que pareça, teve gente que não conseguiu no começo, mas que conseguiram fazer esse salto posteriormente. Aí, logo depois eu coloquei, né, a capacidade física, velocidade, e aí sim eu dei uma certa distância para eles correrem, e a partir daí correram, pegou o impulso, chegou próximo do colchonete, conseguiram pular 4, 5, até no máximo 6 ou 7 colchonetes. E aí alguns conseguiram fazer isso. E foi muito proveitoso, o feedback foi muito bom, né? Que alguns descobriram suas próprias capacidades ali de salto, de potência, naquele momento, naquele exercício. Tá? Então o feedback foi muito bacana. Vai lá, vai tremer na China. Agora a Jéssica vai falar um pouquinho dos esportes coletivos, né? Ela utilizou, na verdade eu utilizei na prática, mas ela teve essa ideia, né, de trabalhar o futsal, e aí ela vai falar um pouquinho, né, e aí eu apliquei na minha escola, mas as ideias todas foram feitas em conjunto, tá bom? Então valeu aí, um grande abraço.